Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para o nosso segundo vídeo da série, o chamado de Jeremias para o Ministério Infantil. É uma reflexão onde nós estamos falando sobre o chamado de Jeremias voltado para o Ministério Infantil. No primeiro vídeo, nós falamos sobre a importância de entender o nosso chamado. No segundo vídeo, nós falamos sobre a importância de vencer o medo, vencer as comparações, as críticas, do medo disfarçado de humildade. Eu contei um pouquinho para você que eu não me via servindo ao Senhor e eu não acreditava que o Senhor poderia me usar da forma como Ele gostaria de me usar e precisei vencer esses medos também. Com o passar do tempo e uma oportunidade, quando o Senhor me permitir, obviamente eu conto para vocês o testemunho, mas até aqui, recapitulando, nós falamos sobre o que Deus fez através da vida de Jeremias, focado para o Ministério Infantil. Então, recapitulando, Deus nos fez, Deus nos separou, Deus nos chamou, se você quiser falar assim também está correto, Deus nos capacita, certo? Eu não vou falar capacitou, o verbo no passado, porque ele nos capacita constantemente. Nós falamos sobre isso também nos vídeos anteriores. A cada medida, a cada nível, o Senhor vai nos capacitando. Nós vamos falar disso um pouquinho mais hoje, tá bom? Então aqui eu quero ler com você os versos de 9 a 10, tá? Versos de 9, capítulo 1, verso 9. Então, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: Veja, coloquei minhas palavras em sua boca. Hoje, verso 10, lhe dou autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar e derrubar, para destruir e arrancar, para edificar e plantar. Glória a Deus. Essa versão que eu tô usando aqui é a NVI, talvez na sua seja um pouquinho diferente, tá bom? E aí eu quero dizer para você aqui, o que nós podemos entender e refletir aqui sobre esses versos 9 e 10 do chamado de Jeremias voltado para nós aqui no Ministério Infantil. Jeremias, já nos versículos anteriores, ele fala: Senhor, eu sou muito jovem, eu não sou capaz, aqui na versão NVI fala exatamente assim, não sou capaz de falar em teu nome. Jeremias não se via capacitado, Jeremias não se via preparado, Jeremias se via imaturo, muito jovem, sem experiência para fazer aquilo que o Senhor tinha falado, né? Então, quando o Senhor estende a mão e toca a boca de Jeremias, ele está ungindo Jeremias, ele está transferindo a Jeremias uma unção, um dom, certo? Para fazer aquilo que ele está aqui ordenando. E aí o Senhor fala: veja, eu coloquei as minhas palavras na sua boca. Hoje eu lhe dou autoridade. Para que o Senhor deu autoridade para ele? Para enfrentar nações e reinos, para arrancar, derrubar, destruir, arrancar, edificar e plantar. Olha que tremendo isso aqui. Então, Jeremias, ele não se sentia um perfeito orador. Ele se sentia muito, pelo contrário, incapaz. Mas aqui a gente consegue entender que não é sobre uma oratória perfeita, não é sobre entregar uma aula perfeita, perfeitamente planejada e executada. Não estou dizendo que você não tem que planejar sua aula, muito pelo contrário, você deve, né? Mas não é sobre a perfeição, é sobre entregar, é sobre fazer, é sobre executar na dependência do Senhor. Essa é a chave que eu quero passar para você hoje. Dependa do Senhor. Olha só o que eu coloquei aqui. No Ministério Infantil, isso daqui que nós lemos significa que não é sobre falar bonito, não é sobre ter os melhores recursos visuais, não é sobre ter o melhor ambiente estratégico preparado para as crianças, porque muitas vezes, muitos ambientes são perfeitos para receber aquela criança, para ela estar ali, mas talvez a ministração, a palavra, aquilo que está sendo passado para ela, não está sendo feito na dependência do Senhor. Certo? E quando nós fazemos na dependência do Senhor, o Senhor pega aquilo que temos, aquilo que consagramos a Ele, que dependemos dele para executar e transforma, tá bom? Lembra os 5 pães e 2 peixinhos? Eram 5 pães,
e 2 peixinhos. Mas o Senhor transformou. O Senhor alimentou uma multidão. Por quê? Mas você podia olhar e falar, mas era pouco. Mas para o Senhor não era pouco. Para o Senhor não era pouco. Tá? Então essa é a reflexão que eu quero trazer para você aqui hoje. Quando você ora, antes de entrar na sua sala, você se consagra antes de dar a sua ministração, de dar aula, ministração ali no Ministério Infantil. Quando você tem um tempo de preparo, tem um tempo de se dedicar às disciplinas espirituais, a viver de fato a palavra de Deus. No seu secreto também é muito importante isso, porque nós não vamos ensinar, nós não vamos conseguir passar aquilo que nós não fazemos, porque as crianças, elas percebem, elas entendem, né? Esses dias atrás teve um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais exatamente disso. De uma líder que foi chamar a atenção da igreja porque os pais precisavam buscar logo as crianças, e aí o filho dela sobe e fala, mas você também fica aqui conversando. Então, assim, as crianças veem, observam tudo que está acontecendo, e se eles observam, a gente precisa saber se posicionar e também executar no nosso dia a dia, fazer no nosso dia a dia aquilo que a gente ensina eles a fazerem, certo? Porque eles vão aprender com a gente falando, mas eles vão aprender muito mais na prática, vendo o que a gente faz, tá bom? Então, não é sobre recurso, não é sobre falar bonito, não é sobre a roupa mais bonita, mais colorida, é sobre executar aquilo que você vai executar na dependência do Senhor. Orar antes de dar a aula, preparar o seu material com temor. Sabe o que é preparar o seu material com temor? É você pegar um texto, por exemplo, esse texto de Jeremias, você vai ministrar ele para as crianças. Eu já ministrei esse texto para as crianças na festividade de criança que nós fizemos o ano passado, e você orar em cima desse texto e não simplesmente ler ele e falar ele para as crianças e tirar dali uma explicação resumida, é dizer, Senhor, o que o Senhor quer transmitir para as crianças com essa mensagem, com essa palavra nesse dia, o que o Senhor quer falar para as crianças através da minha vida. Isso é temor, é entender que aquilo que nós fazemos, mas executamos, mas fazemos na dependência de Deus. Amém? Outra coisa que eu coloquei aqui. A sua voz pode tocar o coração das crianças, mesmo com palavras, recursos e ambiente simples. Uma coisa simples que você fizer pode tocar o coração das crianças, sabe? Eu tenho, assim, um exemplo muito bonito. Eu queria ensinar as crianças a orar. Queria falar com elas sobre oração. Porque o que acontece? Muitas crianças estavam nas nossas aulas, a gente falava assim, mas nós vamos orar. E eles falavam assim, mas eu não sei orar. Muitas crianças falavam, eu não sei orar. E muitas vezes não é nem que não ora em casa, não ora com os pais, às vezes faz isso. Mas a criança não participa. E aí, às vezes, por ela não participar, ela acreditava que ela não sabia orar. Então, eu queria ensinar, eu queria uma estratégia para que elas exercessem a oração. E aí o Senhor me deu a estratégia, e foi assim, gente, a aula mais simples que eu já dei na vida, até agora, mas foi lindo, porque eu levei uma caixa de ovo, dessas caixas grandes que vem 30 ovos, e uma folha de sulfite amassada, fiz uma bolinha, e levei alguns rascunhos que eu tinha de folha de sulfite. E eu tinha um urso aqui em casa, que é aquele ursinho que eu chamo, ele tem um nomezinho, porque tinha até escrito o nome no pé dele, chamava Ted. E chama Ted, tá aí até hoje. E aí eu peguei esse urso, uma bolsa que eu tinha aqui em casa verde, coloquei o urso dentro com um caderno e levei. Gente, eu não sei, eu falo assim que tem coisas que é um download que vem do céu mesmo, porque de mim jamais teria saído uma ideia assim tão criativa, de uma coisa tão simples que deu tanto resultado. Levei essa caixa de ovo para a sala, falei com as crianças sobre oração, a importância de orar, ministrei a palavra, falei Mateus 6 e tal, falei. Na aula, eu não tinha um recurso visual, né? Eu ainda não tinha entendido como fazer os recursos visuais, mas eu sempre gostei de fazer uma aula um pouco mais dinâmica, mas que ensinasse a palavra. Então, aí, o que eu fiz? Peguei essa caixa de ovo,
dei um rascunho para cada um das crianças e elas amassaram e aí a gente tinha um monte de bolinhas. E aí eu fui contando com elas e elas foram colocando as bolinhas e eram 30 ovos, então eram 30 buraquinhos. E aqueles 30 buraquinhos representavam o nosso mês. E eu falava, olha, aqui são 30 dias, é um mês inteiro. Se a gente tirar uma bolinha, a gente fica vazio, fica sem a oração, né? Então, quando é muito importante a gente preencher o nosso coração, os nossos 30 dias aqui com a oração, né? Porque a oração, ela nos aproxima de Deus, é uma forma de conversar com Deus, enfim. Fui falando. E aí, eu levei esse urso porque eu queria que elas não só entendessem ali. Isso é muito importante você pensar uma forma dessa criança conseguir fazer, executar aquilo que você está ensinando ali para ela em sala, dentro do Ministério Infantil, fora do Ministério Infantil. Isso é muito importante, no dia a dia dela, como que ela pode usar isso na prática, certo? E aí eu falei, crianças, ó, esse aqui é o Ted, eu apresentei o Ted pra eles, o Ted é meu amigo, eu tenho ele há muito tempo, e eu fiz uma oração, antes de vir pra cá falar com vocês, eu fiz uma oração com o Ted. Então em casa eu consagrei o Ted, orei, né, enfim. Ungi o Ted, orei com o Ted e entreguei e falei, Senhor, que seja a tua vontade, não a minha. E fui, apresentei o Ted para as crianças, coloquei ele dentro dessa bolsa, mostrei para elas, olha, dentro dessa bolsa tem um caderno, era um caderno de desenho, então aqui você vai levar o Ted para casa, você vai orar com o Ted lá na sua casa. Então a gente tem culto na quarta e no domingo, ele levava na quarta, trazia no domingo, levava no domingo, trazia na quarta. Você vai orar com o Ted todos esses dias e vai desenhar, escrever ou desenhar a principal oração, a oração que mais te marcou, o seu desejo aqui nesse caderno. E assim foi feito. Naquele dia, gente, no final da aula, a gente fez um sorteio para decidir quem que era a primeira criança que ia levar o Ted, porque todo mundo queria levar o Ted naquele dia, né? Então vamos fazer um sorteio. Colocamos o nome de todas as crianças que estavam lá e fomos sortear e saiu o nome de uma criança, de um menino. E esse menino ficou muito feliz que ele ia levar o Ted no final da aula. Eu falei, olha, então no final da aula eu vou entregar para sua mãe, vou explicar para ela, porque tem que trazer no domingo. E aí, no final do culto, os pais foram buscar as crianças. Eu falei, olha, mãe, ele vai levar o Ted hoje para casa, né? Expliquei para ela tudo bonitinho como que tinha que ser. A senhora pode trazer no domingo? Pode deixar ele levar para ele trazer no domingo? E aí ela falou assim para mim, pode, que bom, porque a gente não tava vindo mais. A gente não estava vindo mais, fazia um tempo que a gente não estava vindo, ele sempre pedia para vir, a gente está meio afastado, mas é muito bom, porque aí domingo eu venho e eu trago ele e trago o Ted, e vai ser muito bom, porque ele ama a igreja, ele ama orar, e ele sempre pede para mim para vir. Então eu vi uma graça, eu vi um favor de Deus ali em estar deixando o Espírito Santo direcionar aquela ministração e deixando o Espírito Santo conduzir. Certo? Porque quando eu falo que não acredito em coincidência, em sorte, em por acaso e nada disso, eu de fato não acredito. Porque eu acredito que até naquele sorteio, o Senhor escolheu ali o nome daquela criança para que ela pudesse levar o Ted para casa. E no outro domingo ele estava lá. E depois ele estava lá nos cultos. E aí a família dele, de novo, estava ali na igreja, a gente pode ter aquele contato, pega o WhatsApp, manda mensagem, faz toda a parte de consolidar essa família e de estar entrando em contato com eles, tá? Então, olha como que é importante. Algo simples, material simples, coisa simples. Se você for ver, gente, material reciclado, papel rascunho e uma caixa de ovo. Com um urso que eu já tinha aqui em casa, algo que o Senhor ministrou o coração de uma criança, de uma família inteira, porque eu tenho certeza que não foi só aquela criança. As orações que aquela criança fez com o Ted, o que veio desenhado no caderno, escrito no caderno, né, envolveu toda a família e abençoou aquela família, tá bom? Então aqui um testemunho, porque eu acredito que não é só falar pra você aquilo que a gente deve fazer, mas mostrar pra você que na prática também dá resultado, tá? Então, não é sobre eu ser o melhor orador, ter o melhor jeito de falar, não é sobre a nossa capacidade, né? Os nossos dons são muito, influenciam muito, os nossos talentos, o Senhor que nos deu, a gente precisa aperfeiçoar. Você deve buscar conhecimento, ler livros, assistir vídeos, participar de cursos e palestras que vão te trazer cada vez mais conhecimento, mas você também precisa entender que você precisa depender do Espírito Santo de Deus para conduzir aquilo que você vai fazer, certo? Precisa também
jejuar, orar por essas crianças, pela sua aula, trabalhar em cima do seu material com antecedência e mostrar, né, para as crianças, através disso, o quanto elas são amadas e importantes, o quanto a dedicação que você e que todo o ministério tem ali com elas, tá bom? Então, o que mais que eu queria falar aqui para você? Eu falo essa história do TED, da oração, eu fico tão... ainda fico tão impactada com aquilo que o Senhor fez naquele dia, que foi muito bonito. Ó, verso de número 10, tá? Ele fala assim: eu estou te dando autoridade para enfrentar nações e reinos, para arrancar, derrubar, destruir, arrancar, para edificar e plantar. Aí você fala assim, nossa, tudo isso dentro do ministério infantil? Sim. Por quê? Isso aqui mostra para nós que o chamado do ministério infantil, ele não é só um chamado de ensino. Ele é um chamado onde você também vai precisar lidar com guerras espirituais, certo? Onde você também vai precisar, ao mesmo tempo, lidar com uma construção espiritual, tá? Então, ao mesmo tempo que você vai ensinar, você também vai precisar saber guerrear, você também vai precisar entender que você está ali construindo, né? Porque afinal de contas nós estamos lidando com crianças. As crianças a gente precisa ir construindo nelas o desenvolver da palavra, então a gente vai firmando a cada passo, né? Desde pequenininho, idade por idade, a gente vai avançando de nível. E ao mesmo tempo, entre ensinar e construir, você vai precisar guerrear. Guerrear, por quê? Porque a gente já sabe, né, é muito evidente que hoje existe uma guerra pela alma das crianças, pela vida das crianças. O inimigo está posicionado, todo o inferno se levanta todos os dias para atingir e atacar as crianças de várias formas. Nós vamos falar sobre cobertura espiritual, batalha espiritual na infância, mas esse não é o momento, eu quero só que você esteja atento para isso, tá? E então, por isso você vai precisar guerrear. Você vai precisar guerrear orando por essa criança, orando pelas famílias, orando pela sua equipe, por todos os ministros, por todos os pastores, líderes de criança. Você vai precisar orar para que todos os envolvidos ali entendam que sim, todos são líderes de criança. Por quê? Porque estão à frente, liderando as crianças. E como líderes, precisam estar posicionados. E esses líderes também sofrem ataques, certo? Porque o inimigo não quer ninguém posicionado para trabalhar em favor dessas crianças. Então, por isso, além, né, de todo ensino e de toda a construção, nós também precisamos entender que é uma guerra. Por isso que quando fala assim, ó, você vai enfrentar nações, enfrentar reinos, arrancar e derrubar, nós podemos trazer para o nosso contexto, entendendo que o Senhor está falando sim de uma guerra espiritual, tá? Então, no ministério infantil, eu coloquei aqui, acontece quando? Olha aqui, olha só. Arrancamos os medos, as mentiras, rejeição, violência, confusão. Muitas crianças chegam pra gente cheias de raízes que a gente precisa trabalhar e tratar. E muitas aulas a gente consegue fazer isso. Quando nós derrubamos comportamentos que não vêm do Senhor, né? Quando nós destruímos as influências espirituais malignas, certo? Então, tudo isso são guerras espirituais. Cada história bíblica, cada oração, cada correção, cada ministração feita dentro de sala, não é apenas o falar, é um ato profético. E eu creio, amo e faço muitos atos proféticos com eles, porque eu creio no poder disso, né, do ato profético. São atos proféticos que nós estamos liberando sobre a vida dessas crianças e que vão alcançar famílias e que vão libertar as pessoas daquela casa e ainda vão fazer essa criança estar preparada para o futuro, certo? Para poder chegar lá na frente e falar, olha, eu quero fazer diferença na vida de alguém, como a tia fez lá no Ministério Infantil. Então, eu quero que você tenha convicção disso, certo? Que cada ministração, cada história bíblica, cada tempo que você investe, né? Preste atenção, você não perde, você investe. Fazendo ali o preparo da sua aula, meditando no texto, pensando como que eu vou montar isso aqui para apresentar para as crianças. Como que eu vou apresentar isso para a criança? Como que eu vou falar, por exemplo, a história mais contada, né? O Ministério Infantil, Davi e Golias.
Como que eu vou explicar para as crianças que tinha um menino que ainda era muito novo e derrotou um gigante que tinha quase 3 metros de altura e com uma pedrinha só, né? Eu vou fazer um gigante desse tamanho e vou fazer a funda, vou mostrar para eles o que é uma funda, né? Ou vou dar uma funda de lembrancinha, mesmo que seja assim um papelzinho, né? Algo simples, mas você vai executando aquilo ali, né? E aí, mais do que isso, como que eu vou ensinar para as crianças que não foi simplesmente Davi derrotar Golias, mas que foi Davi crer no Deus que derrota o Golias, e que da mesma forma que Davi derrotou o Golias, o Senhor está conosco para derrotar os gigantes que a gente vive nos dia a dia. Quais são os gigantes que as crianças enfrentam no dia a dia? É rejeição na escola, pode ser o bullying, aquele amiguinho que é difícil de lidar, a mentira, o pecado, enfim, né? O tempo que você investe preparando essa aula, ministrando, deixando o Senhor ministrar o seu coração para você ministrar o coração das crianças, é intencional. Gente, a palavra que eu mais amo dentro do Ministério Infantil: intencionalidade. Por quê? Porque tudo que a gente faz com eles precisa ter uma intencionalidade muito forte, arraizada na palavra, tá? Então, tudo que nós fazemos com as crianças, cada correção, cada história bíblica, cada oração é um ato profético que nós estamos plantando ali no terreno que é o coração das crianças, tá? Então, como se fosse um terreno, a palavra de Deus fala muito sobre o plantio e a colheita. O que a gente está fazendo? A gente está limpando o terreno, né? O terreno do coração dessa criança, tirando aquilo que não é bom, tirando a erva daninha, tirando aquilo que não vem do Senhor e semeando palavras, sementes, histórias, orações, atos proféticos, aquilo que vai germinar a palavra, aquilo que vai germinar frutos, aquilo que vai germinar árvores que vão dar frutos que vêm para o reino, certo? Mas que fruto que vai dar? A gente ainda não sabe, né? Aquela criança pode ser um levita, aquela criança pode ser um profeta, aquela criança pode ser um pastor, aquela criança pode ser sim um político que vai entrar na esfera da política da nossa sociedade para mudar a história dos países, do estado, certo? Aquela criança pode ser um professor que vai se posicionar dentro de uma universidade para mudar a história daquela universidade, para impactar a vida de jovens e adolescentes ali. Aquela criança pode ser um ministro do Ministério Infantil, da onde os seus filhos e os seus netos vão ser ministrados. Não é? Não pode. Olha só. Então, a gente precisa ter isso guardado e firmado dentro do nosso coração. A gente precisa ter essa verdade raizada no nosso coração o mais profundo possível. Não é sobre ministrar simplesmente as crianças, tá bom? Certo, pessoal? Então, é isso. E aí, também aproveitando aqui para falar com vocês sobre essa questão da ministração, né? De nós entendermos que não é uma simples ministração, eu quero também falar com vocês sobre o tempo. Muitas vezes a gente ouve, eu já ouvi algumas pessoas falarem isso. Mas a gente investe, né, tanto tempo trabalhando na aula, na administração e preparando material, e aí a gente fica com as crianças ali no culto, 1h30, 2 horas, e que seja, né, 3 horas, mas aí elas vão para casa e em casa, né? Ou às vezes o tempo que a gente passa com a criança dentro do Ministério Infantil é muito menor do que o tempo que elas passam na escola, na rua com os pais, e às vezes em casa, ou na rua, ou na escola, eles não têm esse mesmo ensinamento, e a gente acaba perdendo, de novo, entre aspas, aquilo que a gente fez, né? Primeiro, a palavra do Senhor diz que ela não volta vazia, certo? Então, algo ficou. Você semeou, a gente fez a nossa parte, é importante, a gente deve fazer. E aí o Senhor, o Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito Santo que atua em mim e em você é o que atua nas crianças, certo? Então, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar ali naquela vida. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos fazer, crendo que o Senhor vai trabalhar. Amém? Outra coisa muito importante, eu quero perguntar para você. Eu quero que você responda aí para você mesmo e traga essa lembrança, essa memória para você.
Quando foi que você teve o seu encontro com Jesus? O dia que você teve o seu encontro com Jesus, que você foi tocado, que você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, o dia que você se rendeu diante do Senhor, não foi em um culto? Foi em um culto. Foi numa quarta, numa quinta, num domingo, mas foi naquele culto que o Senhor te encontrou, certo? Então nós precisamos também acreditar e entender que é dessa forma que o Senhor faz com as crianças. Naquele único culto, naquele momento, o Senhor vai encontrar aquela criança, vai trabalhar no coração daquela criança e vai falar, vai tocar e vai fazer. Certo? Nós ministramos, nós fazemos tudo com amor, nós fazemos tudo na dependência do Senhor. E o Senhor, que é o dono de todas as coisas, que sabe a hora, o momento, ele vai ali pegar e trabalhar naquela vida. Tá bom? Não vou falar sobre isso agora. Numa das próximas aulas nós vamos falar sobre o mover profético, o mover do Espírito Santo e o trabalhar do Espírito Santo na vida das crianças. Tá bom? Então, que Deus te abençoe, né? Que você possa fluir cada vez mais na presença do Senhor. Mais uma vez, eu vou pedir para você deixar seu comentário sobre aquilo que mais te tocou. Assiste o vídeo de novo para você poder fazer as suas anotações. Compartilha ele com pessoas que você conhece, que você acredita que vai abençoar a vida dela também, o ministério dela também, tá bom? Assista os vídeos na sequência para você entender, porque tem toda uma sequência aqui do que nós estamos falando e trabalhando. Que Deus continue usando você como um agente libertador e transformador de vidas dentro do Ministério Infantil. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.